Vamos lá então, tem o caso da Luísa aqui, é mais um semelhante a de muitos telespectadores. Você já comprou um carro e aí de repente começa a chegar multa no seu nome, ou você vende e a outra pessoa não transfere, começa a chegar multa no seu nome também. É uma coisa tão complicada esse negócio, hein, Celso? Essa história aí é o seguinte, você lembra aquela, fica em casa e todo mundo ficou em casa, né? Obrigaram as pessoas, mesmo aquelas que queriam trabalhar, a ficar em casa. A conta vem depois. E agora está vindo a conta das multas, porque os funcionários públicos estavam em casa, as multas não foram emitidas e agora está chegando multa até dizer chega. E chegando as multas atrasadas. Então muita gente comprou carro, transferiu o carro, agora está com... O pior é isso, já conversei inclusive com o diretor do Detran de São Paulo essa semana. Que coisa, Vou hein? conversar com o Departamento Nacional de Trânsito, que agora é Secretaria Nacional de Trânsito, porque é o seguinte, agora eles estão jogando na carteira das pessoas as multas dos proprietários anteriores. Que foram feitas, Por né? quê? A multa Mas foi não foram tomada, lançadas. mas não foram lançadas. Meu Aí a Deus. hora que lança a multa, né, no sistema, joga na carteira de habilitação, muitas vezes das pessoas que já transferiram o veículo. Celso, você está trazendo algo aqui que muita gente não sabe, viu? Pois é. É E algo aí tem terrível. muita gente pelo Brasil inteiro reclamando e não pode. Quem tomou a multa é responsável pela pontuação na carteira, né? E o Departamento de Trânsito, né, de todos os departamentos de todos os estados, não podem jogar em cima do proprietário atual. Por quê? Caracteriza aí uma falha do sistema público que está enquadrado no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 22. E o artigo 22, é claro, diz os serviços públicos por si e administração de trânsito é direta, né? Então, os serviços públicos por si, que é o caso, ou por suas empresas concessionárias, permissionárias sobre qualquer forma de empreendimento, são obrigados a prestar serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais contínuos. E aí o descumprimento desse artigo, né, faz com que a pessoa jurídica seja compelida a fazer, na marra, obrigado a fazer. E a lei é muito clara em relação a isso. Agora, o que é pior é que os diretores dos departamentos de trânsito vão responder por isso. Meu Se eles Deus. não vão responder. Uma bomba, hein? Vão responder, né? E o que é pior, né? Cabe ainda, por parte da pessoa que está sendo lesada, né, atribuída a ela a multa que ela não tomou, cabe uma ação de perdas e danos contra a Fazenda Pública, ou seja, contra o Estado, né? Que são todos os estados da federação, e vai ter que indenizar, né, por danos morais essas pessoas. Então, fica o alerta aí para os diretores de departamento de trânsito do Brasil e para a Secretaria Nacional de Trânsito que resolva esse problema. Não pode imputar multa a quem não praticou infração de trânsito, né? Até porque o dono do carro não tem culpa. Se na pandemia muitos funcionários dos Detrans espalhados pelo Brasil não puderam trabalhar porque tinham de ficar em casa por causa da idade, comorbidade, ou seja lá qual o problema, e agora o departamento vai tentar tirar o atrasado. Não tem multa, vamos lançar agora. Não deu para fazer antes, vamos lançar agora. O dono do carro não tem culpa disso, né, Celso? Pois é. O grande problema é o seguinte, é que com essa confusão toda, as pessoas estão aí cheias de multa em carros, né, que compraram, não podem licenciar esses carros, né? O Departamento de Trânsito não quer saber dessa história e as agências de automóveis estão pagando a conta, porque a responsabilidade é delas, elas depois é que vão contra o proprietário anterior, mas elas têm que resolver o problema do consumidor, porque não pode deixar o consumidor com problema, né? O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor diz que o fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores. Então, quando a agência de automóvel se predispõe, olha o risco, se predispõe a colocar um despachante para resolver o problema e cobra do consumidor o despachante, ela tem que se virar e resolver o problema. E buscar junto ao proprietário anterior, né, o pagamento das multas. Agora, tem mais o problema da pontuação. E esse problema é dos departamentos de trânsito.
né? São Paulo já está avisado, estão dizendo que vão ver de que forma eles vão corrigir isso. Agora, os Detrans de todo o Brasil vão ter que resolver esse problema. Fique em casa, né? Fique em casa. Muita gente fica em casa. Depois vem a conta. Engraçado é o seguinte, quer ver uma coisa engraçada, só para esse negócio de ficar em casa? As escolas militares de todo o Brasil, elas continuaram funcionando. Não pararam. Aconteceu alguma coisa? Alguém morreu? Não. Mas a história do fique em casa está custando caro para o povo brasileiro. Quanta gente está sem emprego agora, quanta gente passando fome, necessidade. Não, fique em casa. E ficaram. E agora, quem paga essa conta? Né? Governadores? Quem paga essa conta? Senhores governadores, quem paga essa conta? É o povo, né? Caso que o Celso está falando, semelhante ao da Luísa que procurou a patrulha do consumidor. Está com um problema danado por causa só dessas... mais um detalhe, fica em casa, nós não ficamos, né? Nós trabalhamos direto. Eu estava na rua, não estava? Fazendo reportagem nos supermercados que estavam abusando de preço, defendendo o consumidor. O tempo todo, durante toda a pandemia, eu estava na rua. Não estava trabalhando, gente? Então fica aí para a gente raciocinar um pouquinho em relação a isso. Vamos ver a matéria da Luísa? Vamos lá. Vamos lá. A Patrulha do Consumidor está chegando no bairro de Cangaíba, zona norte da cidade de São Paulo, acompanhado da Luísa. A Luísa, em 2021, em janeiro de 2021, adquiriu um carro. Que carro, Luísa? Um X. Um X. E aí, deu quanto de entrada? Deu 10 mil de entrada. 10 mil de entrada e financiou? 13.900. R$13.900. O dono da agência, essa agência aqui, olha, vou mostrar para vocês, a Mandicar, fez a venda do veículo e prometeu entregar a documentação. Ocorre que depois de alguns dias, quando você viu, estava cheio de multa o carro. Sim, nós puxamos. Puxaram as multas. Ela tem mais ou menos umas 20 conversas com o vendedor. O vendedor é o Diego. É. 20 conversas com o Diego na tentativa de solucionar o problema. Vamos ouvir esses áudios? Esse carro já tá dando 3 mil e pouco de multa. Nós não levamos nenhuma multa. Essa multa é tudo do ano passado, que o dono, sei lá quem que conduzia ele, que pegou a multa, entendeu? Aí você vê aí como que vai fazer, se para mim devolver, ou eu devolvo ele, vejo outro, entendeu? Não, você tá total no direito, dona Luísa. Você tá certinho. Eu concordo com você em tudo. A senhora tá certinha sim, com certeza. Isso aí não tá errado não. Ele tem que se virar pra dar um jeito e resolver sim, com certeza. Tá? Eu cobro mesmo, já falei pra ele várias vezes, eu cobro. Fala que tá resolvendo com o cara, que conversou com o cara vai vir, vai resolver. E pelo menos ele não me falou nada, entendeu? Mas tem que cobrar sim, é ele mesmo, porque ele tem que se virar. Como vocês podem ver, o Diego promete que vai solucionar o problema, mas não soluciona. Lá pelas tantas, ele diz que não trabalha mais na agência e que não tem como resolver o problema. Vamos ouvir? Vai ficar um pouco difícil porque eu não trabalho mais na loja. Eu saí da loja lá, vai fazer 3 meses que eu saí da loja e eu não consigo te especificar essa data, mas realmente as multas que tinha não era sua não. As multas eram tudo anterior a essa data. Fizeram alguma proposta já para você? Não, só pediram assim que ia negociar comigo, né? Só que essa negociação nunca sai. É. Nunca sai. Ela tem... Pode falar. Falei que não ia negociar, porque não foi eu que tinha levado as multas. Não tem condição. Você compra um carro, eles têm que te entregar o carro transferido, né? Isso. Afinal de contas, eles ganharam na venda do veículo e ganharam também uma comissão do banco por terem financiado o carro. Segura aqui só um pouquinho para mim, para eu mostrar aqui, ó. Olha o tamanho do problema. Quantidade de multas que tem para pagar. E o total das multas está chegando em R$ 4.460,02. Só que tem 3 multas aqui que vieram por conta da pandemia depois da data que ela comprou. Então ela não consegue provar que essas multas não são dela.
ele te deve R$ 4.045. Com esse valor todo aí, não dá, né? É difícil, você já paga com dificuldade a prestação do carro, que é quase R$ 500 por mês. É isso que eu falei pra ele. Falou pra ele. Deixa eu guardar. Vamos ali. Dá licença. Por gentileza, quem é o proprietário da agência aqui? Vai chamá-lo? Tá bom, obrigado. Vamos ficar aqui? Que tá garoando, vamos ficar aqui. Tudo bem? Tudo bem, seu Celso? Seu Wander? Sou eu. Tudo bem, Wander? Tudo bem. Você conhece a Luísa? Não vamos entrar aqui no escritório? Tá. A Luísa comprou um carro seu e o carro tá cheio de multas, ela tá tentando resolver contigo desde janeiro. Podemos conversar? Podemos sim. Vamos lá conversar. Dá licença. Tudo bem, Celso? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. A Luísa comprou um carro na mão do Diego. O Diego vendeu o carro para ela em janeiro de 2021. Ocorre que o carro tá cheio de multas. Cheio Foi de multas. um Etios hatch, né? Foi o Etios hatch, exatamente. E como se não bastasse isso, ainda o carro está com um bloqueio por infração de trânsito. Anterior à data dela, provavelmente o carro tinha algum problema, foi barrado numa blitz e aí fizeram alguma exigência que não foi cumprida e a situação do carro é essa daí, olha. Beleza. Dona Luísa, não sei se a senhora, na época, viu eu aqui. Muito provavelmente não. Eu tenho 8 meses que eu estou trabalhando. Na verdade, eu entrei como funcionário, né? Que o proprietário da loja era o Marcos. Não sei se a senhora conheceu o Marcos na época. Não, porque eu fiz direto com O Diego, ele era o gerente da loja, né? E o Marcos, ele era o proprietário da loja. E tinha o Júnior também. Esse Júnior, ele é estelionatário, ele deu golpe em meio mundo de gente. A gente tem um bolo de BO desse tamanho contra o Júnior, tanto no 56DP, 24DP, 10º DP, já vieram todo mundo aqui. Conversei com todo mundo e cada pessoal que teve um problema foi resolvido de uma certa maneira. Eu peitei aqui e estou resolvendo todos os problemas. Você me permite eu ligar pro Marcos aqui? Claro, com certeza. Ô Marco, tudo bem? Eu estou no Viva Voz. Eu estou com a dona Luísa e o Celso Russumano, estão aqui de frente comigo. Ô Marco. Oi, Celso. É o Celso, tudo bem? Tudo bem. O problema todo é que a responsabilidade, você sabe, é da loja. É da loja, né? É da loja. E veja, o que é pior aqui, né? Tem um problema, um agravante, né? Esse carro nem foi transferido ainda, não foi emitido nota de venda do veículo, né? Então eu achava por bem a gente tentar uma solução. Vocês deviam cuidar dessas coisas antes de passar o carro para frente para evitar essa confusão toda, né? Não, sim, isso daí foi um problema que nós tivemos com um vendedor aí, não sei se ele já te contou, Wander. Não, ele estava contando. Então ele me deu um calote, tá? Eu tô na justiça, eu sei que a gente tem a nossa responsabilidade civil, não é uma desculpa, só tô te explicando o que foi que aconteceu. Foi feito tudo isso porque ele ficou aí uns 6 meses, ficou uns 4 meses fazendo tudo certinho e 2 meses ele acabou comigo. E o dela, eu falei pra ela que eu vou ter que pagar. Bom, como vocês viram aí, o Wander explicou pra gente que ele assumiu a agência faz apenas 8 meses. Falamos com o Marco, que é o proprietário anterior, e ele se comprometeu até o final do mês de maio resolver o problema. Tá certo? Então nós vamos acompanhar e depois nós voltamos para dizer o que aconteceu. É importante dizer para você que se você comprou um carro e o carro tem qualquer tipo de débito, não é só multa, qualquer tipo de débito anterior à sua compra, é responsabilidade do proprietário anterior. E quando você for comprar numa agência de automóveis, não saia com o carro da agência. Vou falar mais uma vez, eu falo sempre isso, não saia com o carro da agência sem antes transferir para o seu nome. Da próxima vez, primeiro transfere para o meu nome o carro, aí eu tiro o carro da agência e pago o veículo. Porque senão,
fica assim. Não transfere, isso virou uma bagunça no Brasil inteiro. Né? Os carros andando por aí com o nome do proprietário anterior, financiados. Eu queria saber dos bancos, como é que os bancos autorizam isso. Porque para o banco é péssimo. Se ela comprou o carro e está financiado e ela não pagar, o carro está em nome de outro, bem complicado. Nós voltamos para mostrar o que aconteceu, tá bom? Provisoriamente? Sim. Tá? Estando bom para ambas as partes, provisoriamente, Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. Tem prazo para resolver. Agora, isso que eu falei aí é o seguinte, só para você ter uma ideia. Eles fizeram um Sistema Nacional de Gravame, né? E agora você não recebe mais cópia do contrato de financiamento, não é mais registrado nos cartórios de títulos e documentos, é só um gravame que é lançado no sistema dos Detrans e aí vai lá no teu documento financiado, né, alienado para tal banco ou tal financeira. E aí eles não se preocupam mais se transferiu o carro, se não transferiu, virou uma bagunça no Brasil inteiro. Uma verdadeira miscelânea, gente andando para tudo quanto é lado, com carro financiado em nome de outras pessoas. Os bancos, com essa tal de Sistema Nacional de Gravame, com a CETIP aí, bagunçou a vida de todos os Detrans. Tem carro aí na internet sendo vendido com dívidas, os bancos não conseguem mais rever os carros, aí o cara pega e vende o carro no outro estado, some com o carro, desaparece. O consumidor pega o carro de boa fé, entrega numa agência de automóveis, ela desaparece com o carro. Tá, tudo isso daí, culpa dos bancos, porque não queriam mais registrar os contratos. Sabe por que não queriam mais registrar os contratos? Por quê? Porque na hora de retomar o bem, né, se o consumidor não pagar, eles não querem que o juiz saiba o valor principal do carro, porque eles só podem cobrar o valor principal. Eles não podem cobrar juros e correção monetária. Foram vítimas da própria ambição. Aí a ambição deles... Olha só. Transformou o país numa bagunça generalizada em todos os Detrans. Mas não vou contar mais dessa história mais pra frente. Eu quero saber, com certeza, tem muita gente bom? que tá assim, opa, quero mais.